Olá, meu amigo. Feliz sábado, feliz qualquer momento, como eu sempre digo, porque às vezes você acessou esse link, né? Não sabemos de madrugada, de noite, de dia, quarta, quinta, enfim. O importante é que você está aqui. E hoje nós vamos conversar um pouquinho. Nós temos uma conversa muito boa. Eu sou Paulo Henrique de Souza, sou membro da Igreja Adventista Central de Alfenas, e eu tenho aqui comigo ao meu lado o Amilcar Groschel, que ele é membro da Igreja Morada do Sol aqui em Alfenas também, né? E nós vamos conversar um pouquinho sobre o chamado para permanecer firmes. E eu vou pedir a você que nos acompanhe numa palavra de oração para nós começarmos o estudo. Vamos orar. Senhor, vem por tua graça nos dar sabedoria, a direção do Espírito ao estudarmos a tua palavra nesse momento. Nós te rogamos em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, Amilcar, nós vamos então começar esse estudo. Nosso verso aqui, Efésios 6, versos 10 e 11. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Já nos mostra aqui como que o cristão permanece firme. Perfeito. E se hoje as pessoas acham que é difícil, tiveram outros antes de nós que foram firmes, não é? Correto. Então faz a sua introdução aí ao debate desse dia. A minha ideia, eu queria que a gente lesse todos os versos até o 20, porque, só para repetir o verso que eu leu ali, que a armadura não é de Sim. qualquer pessoa. A armadura é a armadura que Deus nos oferece. E agora o senhor vai ler por que vai ter armadura e qual que é a armadura, se for possível. Versículo Certo, 2, agora eu vou começar... 12 em diante. 12 em diante. Porque a nossa luta não é contra sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus, com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que em Cristo eu seja ousado para falar como me cumpre fazê-lo. Amém. Amém. Então nós temos durante a história várias pessoas que usaram essa armadura de Deus, esse escudo de Deus especial para proteger e ficaram firmes. Se vocês se recordam, no começo da Reforma, não exatamente 1500, mas antes, sempre teve o pessoal firme na Deus, que era quem? Os valdenses. Sim. Correto? Então vamos colocar até mais ou menos ao ano 1200. Logo depois teve um dos primeiros reformadores chamado Estrela da Manhã, Wycliffe, Sim. aproximadamente em 1300. E inclusive foi ele que a primeira vez traduziu a Bíblia para o inglês, que estava na Inglaterra lá. Estudou em Oxford. Logo depois nós tivemos o John Huss na Tchecoslováquia, hoje em dia chamado República Tcheca, John Huss, e o Jerônimo de Praga também. Perfeitamente, da República Tcheca. E isso foi mais ou menos 1400. No final de 1400, quando nasceu o próximo reformador, que é o que chama a atenção desse pessoal embaixador de Cristo, é o que está na foto aqui, Martinho Lutero. Essa foto é uma foto realmente verídica dele, tá bom? Sim. Então, Martinho Lutero foi um grande reformador que usou esse escudo de Deus, essa armadura de Deus, e foi firme, que é o título da lição, que seja firme. O título, chamado para permanecer firme em Deus. Muito bem, vou contar uma história com relação a Martinho Lutero, que é muito importante, que vai ser a próxima foto aqui. Em mais ou menos 1517, ele morava na Alemanha, agora é na Alemanha. Ele morava na Alemanha e em 1517 apareceu um homem lá, um homem que era enviado por Roma,
um chamado Tetzel. Essa é a foto dele aqui. E o que o Tetzel estava... Ele foi para a Europa toda. E ele chegou na Alemanha, lá em Wittenberg, onde Martinho Lutero morava. Ele começou a pregar as indulgências, vendendo indulgências. O que são indulgências? Essa foto é interessante porque você consegue perceber que o que ele fazia? Ele vendia perdão. Quer dizer, a pessoa, se tinha pecados anteriores, você era perdoado em dar oferta na caixa dele lá. Ele, inclusive, falava assim que... Ele falava isso. Antes da moeda chegar no fundo da caixa, os teus pecados estariam perdoados. E o que mais ele estava ensinando? Que as pessoas que estavam no purgatório e ou inferno, você poderia tirar as pessoas, a alma das pessoas, do inferno ou do purgatório e mandá-las diretamente para o céu se você desse uma oferta generosa. E para piorar, para as pessoas que tinham mais condições financeiras, esse homem chamado Tetzel, enviado por Roma, ele estava oferecendo essas indulgências, documentos mesmo, assinados, que se você tivesse bastante dinheiro, conforme for o nível, a quantidade das suas ofertas, os seus pecados, não só passados, mas os pecados que você iria cometer até você morrer, já estariam perdoados. Quer dizer, isso foi escandaloso para Martinho Lutero. Porque foi na cidade dele, ele saiu vendendo, só para contextualizar, ele estava vendendo essas indulgências para construir o que nós conhecemos hoje, que é a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano. Então, aquela basílica foi construída com esse dinheiro de indulgências, tá bom? Só para mais um detalhe, você viu que eu mencionei que as pessoas, porque... É ensinado por Roma que existe divisão entre o corpo e a alma. Então a pessoa, o corpo físico morria, mas a alma ia para o inferno, ou para o purgatório, ou para o céu. Isso também não era bíblico. E Martinho Lutero viu isso aqui. E se lembra que eu acabei de mencionar que ele estava tentando tirar as almas do purgatório se você desse uma oferta boa. Sim. Muito bem. Então isso foi escandaloso. E ele chegou exatamente lá em Wittenberg, em 1517, onde Martinho Lutero morava, tá bom? Isso foi escandaloso para Lutero, chocou ele, porque ele estava realmente querendo estudar na Bíblia. Aliás, foi ele, quando ele foi para a faculdade, que ele, pela primeira vez que ele viu uma Bíblia, estava em latim, ele nunca tinha estudado uma Bíblia na vida dele. Tudo bem, depois de estudar vários anos, voltando de novo para 1517, quando Tetzel foi lá para Wittenberg, ele ficou escandalizado e Tetzel foi embora, certo? O que Martinho Lutero, ele vai mostrar a próxima foto aqui. Martinho Lutero, é a próxima foto aqui. A terceira, né? É a próxima, ali. Essa é a igreja de Wittenberg, tá bom? É a famosa igreja de Wittenberg. Pode ver a próxima aqui. Calma, exatamente. Ele vai falar, pode clicar, por favor. Isso aqui é a Alemanha, viu? A próxima foto, olha que interessante. Essa é a porta onde ele pregou 95 teses. Quer dizer, ele era da religião romana, ele não queria sair da igreja, ele queria só para voltar-se para a Bíblia. Então ele escreveu 95 teses contra esses absurdos de Tetzel, uma delas ali, e pregou nesta porta aqui. Nós vamos ver a próxima tela, que vai mostrar mais um close-up, que é a mesma igreja, e tá essa aqui é a porta hoje. Só que eles colocaram em ferro, colocaram lá. Mas no original é a próxima foto. É a próxima foto de Martinho Lutero, ele pregando as 95 teses nesse portão aqui. Olha aqui, é o Martinho Lutero que pregou neste portão, que era de madeira na época lá, sim, as 95 teses. Você se recorda quando foi feita a primeira imprensa no mundo? Por Gutenberg? Sim. Foi mais ou menos final de 1490 e poucos lá. Foi... A primeira coisa impressa por Gutenberg foi a Bíblia. A Bíblia. Tá bom? Mas há outras coisas que foi... Dizem, você morou lá, que está no Museu de Nova York. Tá lá, eu tenho foto lá. Ah, sim, se eu soubesse que eu ia fazer essa dúvida, eu teria até trazido uma foto aqui. Porque você tem, se eu não me engano, são 4 ou 5 cópias que restaram só. Uma está em Nova York lá. Isso, lá no Museu de Nova York. Perfeitamente, mas voltando... E você sabe que ela é o símbolo da civilização? Perfeitamente. É o símbolo da civilização. É a primeira coisa. É o marco que diz, olha, quando nós ficamos civilizados. Perfeitamente, que é a primeira coisa impressa. Muito bem. E essas 95 teses foram impressas na Gutenberg.
por Gutenberg e foi distribuído pelo mundo todo, que causou, por isso que diz que a reforma protestante e começou, vamos colocar assim, teoricamente, com Martinho Lutero. Apesar das pessoas anteriores que eu tinha mencionado, que já sempre teve essa reforma e protesto contra Roma, tá bom? E é interessante que nessa foto que aparece ali, causou um tumulto no mundo, porque a Roma estava coordenando, a Igreja Católica coordenando o mundo todo. Imagina só, alguém levantando e foi impresso nas prensas de Gutenberg e esparramou pela Europa toda. Causou um espanto, até que em 1521... Peraí, isso foi em 17. Em 1521 passou o quê? 3, 4 anos. Martinho Lutero foi convocado para ir para uma cidade chamada Worms. Também na Alemanha. Perfeitamente. A dieta de Worms. A dieta de Worms, perfeitamente. O que aconteceu nessa situação aqui? O presidente, o pessoal de Roma que foi lá para interrogar Martinho Lutero, perguntava para ele, escuta, você, para não morrer, você tem que, como que fala assim, recusar o que você falou antes. Qual que é a palavra que eles usavam mesmo? Se retratar. Em inglês é recant, é retratar, voltar atrás. E daí eu queria ler um trechinho que ele falou sobre esse livro aqui. O presidente, e aconteceu exatamente em 16 de abril de 1521. E daí ele mandou, o presidente falou assim, eu quero que você retrate dos livros que você imprimiu. Porque Martinho Lutero não parou nos 95 teses, tá bom? Que falando sobre lá. Então ele queria que, primeiro, número 1, a proclamação dos ensinos cristãos gerais. Segundo, denúncia de corrupção do papado e oprima a nação alemã. Terceiro, exposição da corrupção de certos indivíduos. Ele queria que Lutero jogasse tudo fora. E Lutero foi desafiado por essa pessoa. E agora, o que eu vou ler agora, são palavras as mais famosas de Martinho Lutero. Eu quero só contextualizar novamente que nós estamos estudando o chamado para permanecer firme. Você pode imaginar, em 1521, circundado por soldados, por pessoas de Roma, que você sabe que até essa época aqui o pessoal estava sendo morto, queimado na estaca. Como Wycliffe, por exemplo. Como João Hus e como Jerônimo. Foram todos mortos na estaca. Wycliffe morreu de idade, mas foi morto. Mas foram perseguidos. E era o próximo. Era o próximo Martinho Lutero que ia morrer na estaca também. E daí o presidente falou assim, se você se retratar, e você vai escapulir dessa. Olha as palavras de uma pessoa que vestiu a armadura de Deus. Ele falou o seguinte, a menos que eu seja convencido pelas escrituras e pela razão pura, não aceito a autoridade de papas e dos concílios, pois eles se contradizem. Minha consciência é cativa da palavra de Deus. Eu não posso e não vou me retratar de nada, pois não é seguro nem certo ir contra a consciência. Aqui, palavras finais, aqui permaneço, não posso fazer outra coisa, Deus me ajude, amém. Que palavras de armadura. Você quer fazer um comentário que eu quero só terminar mais um parágrafo. Quando ele se sentiu ameaçado, a palavra diz, o justo viverá pela fé. E ele então embraçou o escudo da fé, que foi o que desfez os dardos inflamados do maligno. Do maligno. Então, para finalizar essa introdução, quando um cristão sincero, consagrado e cheio do Espírito defende Cristo, o mundo inteiro muda. Além disso, Lutero não fez sua defesa em altos brados ou de forma artificial. Ele assumiu sua posição com fé. Ele não falou com base em seu próprio poder ou esquemas. Lutero foi para Worms como alguém já condenado à morte. Contudo, ele falou como soldado de Cristo, coberto pela armadura de Deus. A batalha que ele foi enfrentar não era sua, mas de Deus. Tudo o que ele precisou dizer foi, aqui permaneço. E Deus mudou o curso do grande conflito para sempre. E exatamente, o grande pináculo da reforma protestante é esse discurso dele aqui. Do grande homem que ele foi. Aí que vem aquela expressão latina, por conta de o latim ser o idioma da Igreja Católica, né? Onde nós falamos isso a ter sola escritura.
Perfeitamente. Ele deixou bem claro, se me mostrar pela Escritura, eu retrato as minhas palavras. Perfeitamente. Era um soldado que estava muito bem colocado, né? Protegido pela armadura de Deus, sim, né? os temas dessa semana são, né? O discurso da batalha, fortalecidos em Cristo, o grande conflito nas cartas de Paulo. Então, Amilcar, eu acho que a gente já pode, com essa bela explanação que você fez aí da armadura, de como se posta com firmeza, eu acho que a gente já pode ir para o grande conflito. Isso, porque é os dias que nós vamos viver agora. Exatamente. Estamos vivendo. Não sei se a câmera está conseguindo pegar esse livro aqui. Está dando enquadramento aí? Perfeitamente. Essa história que eu acabei de contar, esse fato, não foi nem história, esse fato está registrado nesse livro aqui. E eu fui autorizado por esse canal da Igreja Adventista aqui de Alfenas a oferecer esse livro gratuitamente para qualquer pessoa que entrar em contato pelo site, vai receber gratuitamente esse livro aqui, se estiver morando no Brasil corretamente. No exterior não dá para enviar. E essa história e muitas outras do grande conflito que estamos passando estão nesse livro aqui. É um presente desse canal para você. Então, você aí, né? Você tem o link do canal aí. Você entra em contato com a Tiagada daí, tem uma Tiagada aí que não tem fim aí. Você entra em contato e o Amilcar vai dar um jeito de você receber esse livro, caso você não tenha. É o canal, todos nós somos, exatamente. Porque caso você não tenha, aí você recebe esse livro que é para você entender os dias em que você está vivendo. Perfeitamente. Porque a palavra diz, né? Foi o que susteve Paulo e susteve Martinho Lutero e os outros heróis. O justo viverá pela fé. Amém. E na fé ele vai. E agora nós temos então Paulo retratando o grande conflito, né? E como que Paulo, ele descreve isso? Vocês viram a leitura que nós fizemos aqui. Nesse grande conflito, repare, ainda que o cristão tenha a espada, que é a palavra é a espada. Exato. Né? Sim. Mas veja, o cristão não é ele que está atacando com atos de violência e de agressão. Mas ele está o quê? Fortalecido para suportar os ataques. Perfeitamente. E por que os ataques? O que o Senhor Jesus Cristo disse? Né? No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Da forma como me perseguiram, ele falou, perseguirão também a vós outros. Porque de maneira nenhuma o servo é maior do que o seu Senhor. Então o cristão ele tem que estar fortalecido. Ele precisa da fé. E proteção. Ele precisa do capacete da salvação. Sim. Ele precisa do pé estar calçado no evangelho, o escudo. Exato. Ele precisa ter essa espada, ele precisa conhecer. Porque Oséias diz, né? O meu povo perece por falta de conhecimento. O meu povo não perece porque o inimigo é mais forte. O meu povo perece porque ele não tem conhecimento. E Paulo acho que está tentando mostrar isso para nós hoje. Por quê? Porque Paulo diz, né? Volta e meia ele retoma isso. Que nós lidamos, né? Se você percebeu o verso 12, ele coloca assim, ó, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, ou seja, contra seres humanos apenas, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Uma vez, Amilcar, uma amiga da igreja, ela estava cuidando de uma senhora, e ela dormiu no mesmo quarto. E ela, não sei se acordou para quê, né? Ela olhou, viu que a senhora estava sentada, mas como a luz estava apagada, ela falou, será que ela não está bem, está se passando mal? E ela então se levanta e vai até a cama dessa senhora. Quando ela chega na cama, ela vê que a mulher estava deitada. Não era a mulher que estava sentada. E aí, né, como humana que é, infelizmente, né, ela sentiu aquele calafrio. E ela percebeu, falou, ai meu Senhor. E quando o corpo dela deu as reações, ele como um anjo, caído, mas um anjo, ele olhou no organismo, batimento cardíaco, dilatação da pupila, sudorese, ele falou, ela já está com medo. Então aí ele falou, agora eu estou com uma fragilidade dela meio que emocional, vou aproveitar. E ela pedindo a Deus força, né? E aí é isso que Paulo falou, ele falou assim para ela, né? Eu odeio vocês. Eu odeio a sua igreja. E aí, ó. Esse livro, exato. Ele falou, eu odeio esse livro. Ele falou isso, eu odeio esse livro. E o pior que ele falou, Amilcar, para ela.
Na época eu era o ancião da igreja. Eu odeio o ancião da tua igreja. E eu vou te dizer mais. Aí ele não falou o nome de Deus. Ele só falou assim: se ele não impedisse, eu mataria todos vocês. Então o cristão tem que estar ciente de que ele está sob ataque constante. Sim. Não só de ideias, de discursos, de argumentos, Mas fisicamente mas também. fisicamente Sim. também. O senhor mencionou, É. voltando a um assunto anterior, que o senhor mencionou que tem que usar Sim. a armadura, e daí me veio o aspecto de uma lição anterior, na lição número 9, que no versículo Efésios 5, versículo 11, ele fala uma coisa interessante com relação à armadura e esse ataque. O que o senhor acabou de mencionar aqui, nós não estamos atacando, Sim. nós estamos nos protegendo, É. correto? No versículo 9, no Efésios 5, 9, desculpa, 11. 5:11, e não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Nós estudamos nas semanas anteriores que nessa versículo algumas pessoas interpretam que é para usar a Bíblia para atacar e condenar. Exatamente ao contrário, o original fala outra coisa, que é para você andar na luz e você vai causar essa diferença, não atacando as pessoas, criticando ou condenando, mas por você estar andando na luz, você vai causar aquela diferença que as pessoas vão ver a diferença. Então, pelo seu andar na luz, você já está condenando os outros. E não é você criticar os outros. Sim. Então, nós não vamos usar a armadura de Deus para atacar. É para defender dos artimanhas de Satanás. Nós precisamos, porque um dos subtítulos aqui, né, fala resistência no antigo campo de batalha. Ou seja, né, devemos entender a metáfora militar de Paulo no contexto do campo de batalha antigo. O que significava permanecer em pé? Sugere apenas uma postura defensiva, né? Discursos de batalhas incluídos nos escritos de Tucídides, um dos grandes autores clássicos da literatura de batalha, destacam 3 ações sucessivas que devem ocorrer para que um lado seja vitorioso. Primeiro, os soldados devem enfrentar o inimigo, o que significa que devem marchar de encontro ao adversário. 2, eles devem atacar e permanecer firmes ou manter sua posição, lutando corpo a corpo, né? Então ele tem que estar ali envolvido, né? Porque se a luta é corpo a corpo, ele está envolvido. Sim. E 3, eles devem repelir o inimigo. Então veja, nós como cristãos não estamos atacando, mas quando ele avança, nós temos que resistir. Não atacando as pessoas, tem que resistir ao inimigo. Ao inimigo. Exatamente, correto. Nós resistimos e ali ficamos e repelimos o nosso inimigo. Com a armadura de Deus. Com a armadura e com a fé. E a gente vê, né? São seres extraordinários, magníficos em poder, mas quando encontram um servo de Deus fiel, que lança a mão e diz assim: eu te ordeno em nome do Senhor. Eu quero até contar o que aconteceu uma vez, Amilcar. Uma vez eu estava pregando em Varginha, a convite do pastor Leandro, e ele não me contou que eles enfrentavam lá um desafio. Inclusive no dia que ele batizou o filho dele, que era para ser aquela festa bonita, uma pessoa foi usada e se manifestou e deu aquele grito, sabe? Aquela risada, e o clima acabou. Mas ela não me contou que de vez em quando isso acontecia. E eu estava pregando e eu dizendo para eles a importância do cristão estar unido em Cristo Jesus. Perfeito. E eu disse para eles, eu falei: irmãos, nós somos muito fracos. Qualquer agressão, qualquer força na natureza é maior do que nós. Um boi, um cachorro, a gente sofre a lesão. Eu falei: mas olha, mesmo o poder mais magnífico que está nesse planeta, que são os anjos que caíram depois de Deus, eles se submetem. Eu falei: sabe aquela frase do líder Optimus, que no final do filme Transforma, o primeiro, eles são mais do que os olhos podem ver? Eu falei: ela se aplica nesse momento, porque você não pode nada contra esse ser caído. Mas quando você, pela fé, diz: eu te ordeno em nome do Senhor Jesus, sai, esse ser que não corre de leão, não corre de tubarão branco, não corre de sucuri, ele tem que recolher, ele tem que se retirar. Perfeitamente. E eu não sabia, essa pessoa tinha ido ao banheiro. E como o declive aqui de Minas, né? As construções aproveitam, então a igreja era reta e a descida eles fizeram o banheiro embaixo. E aí algumas pessoas estavam no banheiro nesse momento e essa pessoa então
caiu. Sabe? Ela ficou... Mas eu não estava falando para ela. Eu não estava me dirigindo para ela. Certo. Mas o poder de Deus é tão grande que, para a misericórdia daquela igreja e dela, ela foi liberta naquela hora. Então você vê como o poder de Deus é. Porque, olha, mas que homem de fé. Não, eu nem sabia. Eu estava fazendo uma analogia para eles entenderem, né? A transposição didática. Eu falei, o que eu dou para eles de concretude? Eles vão saber desse filme, eles vão lembrar. Então foi isso, eu não estava me dirigindo. Mas Deus nem sabia. Deus é tão poderoso. Sim. Por isso que a palavra diz, é Ele que executa em vós tanto querer como fazer. Efetuar, exato. Não é? Perfeitamente. Sem mim nada podeis fazer. É nele que nós nos escondemos para ser vitoriosos. Perfeitamente. E aproveitando esse fortalecimento, que é na segunda, fortalecidos em Cristo, nós vemos no texto que acabou de ler em Efésios, que as 3 pessoas da divindade estão envolvidas. Sim. Você viu a espada do Espírito, Cristo, a armadura de Deus. Gostaria de ler um trechinho aqui. Lê, fica à vontade. Achei muito interessante. Embora a ordem inicial anuncie Cristo como provedor de força, certo? Os 3 membros da divindade estão empenhados em fortalecer o crente para o combate. Foi o que o senhor mencionou, não é a gente que é o poder, é o poder de Deus. E eu vou ler agora as 3 pessoas da divindade estão envolvidas. Sim. O Pai disponibiliza as suas armas como a armadura de Deus, e o Espírito como ser atuante no fortalecimento dos crentes. E o Deus Trino está empenhado em equipá-los para lutar contra os poderes malignos. Ele está te prometendo essa armadura. É você aceitar a armadura para se proteger contra o grande conflito. E que está... E hoje o mundo vai viver que, em Daniel é dito, virá um tempo de angústia qual nunca houve. 12:1, exatamente. Então, se nós não estivermos capacitados... Que chamou guerra cósmica. É uma guerra cósmica. Estamos no meio de uma guerra cósmica aqui. Perfeito. E uma coisa que nós temos que ficar assim, conscientes. Você que nos acompanha agora. Da mesma forma que a Liga da Justiça, que os Saiyajins lá, o Goku, o Vegeta, eles são muito mais fortes do que nós humanos, a mesma coisa são os anjos caídos. Eles até brincam conosco através desses desenhos. Nós não temos condição de poder com eles. Nós só somos vitoriosos em Cristo Jesus. Perfeitamente. É só nessa hora que nós conseguimos vencer. Então, eu achei interessante uma pergunta ali embaixo. Só estamos vitoriosos por Cristo, como o senhor mencionou. Sim. Entender a vitória de Cristo por nós é importante para a nossa experiência? Sim. A gente tem que compreender o que Jesus passou aqui e a vitória dele passou para nós. Isso é importante para a nossa experiência, Sim. o que nós estamos vivendo hoje? Porque o que o senhor acha? Se nós confiarmos e cremos nisso, então ele é a nossa vitória. Então, o justo virá pela fé. A fé é na vitória de Cristo. Ele passa essa vitória para nós. Perfeitamente. Mas, Amilcar, com você é bom, tanto que eu já peço para a técnica, né? Eu falo, só convido o Amilcar, porque com ele a gente conversa, o diálogo flui. Excelente. Né? Não, igualmente. E aí, então, nós temos ainda 5 minutos, então fica à vontade aí para explorar mais algo que você queira, que de repente nós não tenhamos tratado. Fica à vontade. Eu gostaria de ler um trechinho da Review and Herald, para finalizar minha participação, então. Pode ser? Pode, tá na parte de sexta-feira ali, ó. Tá. A nossa obra é a de ataque. E como soldados fiéis de Jesus, devemos carregar a bandeira manchada de sangue pelas fortalezas do inimigo. Então não é atacar e condenar os outros. As pessoas. Exato. Nós lutamos contra o inimigo. Então, a nossa guerra não é contra a carne. Não. Ele acabou de falar, Isso. certo? Beleza. Nossa luta não é contra sangue e carne, mas contra os principados e as potestades. Isso. Contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. E ela continua: se consentirmos em baixar nossas armas e a bandeira manchada de sangue, em nos tornarmos cativos e servos de Satanás, poderemos ser libertos do conflito e do sofrimento. É verdade. Sim. Se você abaixar essa bandeira, se você não der preocupação para ele, você vai ser liberto do conflito e sofrimento. Sim. Mas essa paz só será conquistada com a perda de Cristo e do céu. Então. E a última frase: não podemos aceitar a paz nessas condições. Que haja guerra até o fim da terra, em vez de paz por meio de apostasia e do pecado. Temos que pegar a bandeira, a armadura de Deus e ir avante nesta guerra cósmica. Entenderam?
Vocês entenderam? Nós não vamos classificar as pessoas. Nós não vamos julgar as pessoas pelos erros que elas cometem, pelas falhas que elas possuem, porque se vocês forem fazer isso, então vocês já têm que começar me julgando, porque eu sou um dos mais falhos que existem, certo? Mas nós vamos enfrentar quem? É ao inimigo, é aos espíritos que estão nessa terra desenvolvendo uma obra de morte, de destruição. Nós vamos ajudar essas pessoas a serem salvas, a serem libertas. Então não é grande contra conflito. Elas. Justamente. Perfeito. Não é contra elas que nós nos dirigimos. Porque o erro dos cristãos muitas vezes tem sido isso. Nós afugentamos as pessoas de Cristo, combatendo elas em vez de combater o poder que as aprisiona. Exatamente. E não elas, a maioria delas, como diz Apocalipse 13, estão enganadas. Sim. Elas nem estão sabendo que estão sendo dominadas pelo inimigo, pelos dardos inflamados contra as pessoas. Esse é o ponto. Perfeito. Muito bom, Amilcar. Não sei se tem mais algum ponto aí, se tiver. Perfeito. Você fica à vontade. Tiago, cadê o Tiago? Tiago, uma nossa técnica, vamos chamar o Amilcar mais vezes. Nós precisamos, assim, ser dinâmicos no diálogo, né? Então, vamos convidar o Amilcar mais vezes. Deus seja louvado. Porque vamos com lá. Esse diálogo eu acredito que nós facilitamos para muitas pessoas a compreensão do tema e da mensagem que nós queremos passar. Perfeito. Nós não estamos assim como intelectuais com um discurso muito distante da realidade. Nós fazemos um diálogo vivo, que é aquilo que se aproxima do seu dia a dia. Esse é o nosso desejo. Perfeito. Amilcar, para terminar, você faz uma oração para a gente? Então, vamos orar então. Santo Pai, Deus eterno, louvado e santificado seja o seu nome eternamente. Amém, Senhor. Primeiramente agradecemos, Senhor, a sua presença na pessoa do Santo Espírito, que Amém, nos Pai. abriu a verdade, os enganos do inimigo e principalmente as vitórias de Cristo que pode ser nossa. Amém, então nós Senhor. decidimos entregar nossas vidas para Jesus, transforma-nos, perdoa-nos, em nome de Jesus. Amém. Amém. E querido, replique esse link para seus amigos e esteja conosco no próximo encontro, se o Senhor assim o permitir. Amém. Até lá.